Felizmente, assim como previsto nas modelagens matemáticas, o corpo do foguete chinês Long March 5, que estava orbitando de forma descontrolada uma órbita baixa terrestre, acabou reentrando na atmosfera na madrugada de sábado para domingo sem causar nenhum dano, sem ferir ninguém. Mas, você quer saber aonde foi essa reentrada? Como é feito para fazer os cálculos que estimaram horário e local da reentrada? E olha, eu vou dizer para vocês, a trajetória foi correta e aconteceu exatamente dentro do intervalo previsto. Exatamente. Tal qual previsto nas modelagens mais próximas ao momento da queda, isso acabou acontecendo. Quer saber como é feito isso? E também, quais são os reais riscos de um objeto, seja ele de forma controlada ou descontrolada, acertar o quintal das nossas casas? Então, venha comigo que eu vou te mostrar como são feitos esses cálculos e também vou te trazer um bônus extra lá no final do episódio, né? Então, se ligue e me acompanhe até o final. Eu sou o Fernando Pitti e seja muito bem-vindo aqui ao canal, onde nós tratamos dos temas educação, ciência e tecnologia. A história já é conhecida por todos, né? E também, se você não conhece, se você não viu ainda, aproveita, vou deixar aqui no card o link para o vídeo que eu fiz falando sobre este foguete chinês, ou melhor, o corpo deste foguete chinês, ou um pedaço, o primeiro estágio deste foguete chinês que estava orbitando de forma descontrolada o planeta e acabou reentrando aqui em atmosfera, acabou reentrando na madrugada de sábado para domingo. Tudo começa no dia 29 de abril, quando a missão que ele foi designado, né? Na verdade, a missão dele no dia 29 de abril foi o quê? Levar o primeiro módulo da futura Estação Espacial Chinesa. O que foi um sucesso, né? Então, realmente, esse primeiro módulo, que vai abrigar até 3 astronautas, que será o alojamento dos astronautas chineses da futura Estação Espacial Chinesa, foi colocado em órbita com sucesso. Acontece que, por algum motivo, o primeiro estágio do foguete, que deveria se soltar e voltar a cair ao mar pela força da gravidade, acabou ganhando velocidade e altitude e acabou entrando numa órbita baixa terrestre, de forma descontrolada, num grau de inclinação de 41 graus. De tal modo que ele poderia então estar caindo do norte dos Estados Unidos até o sul do Chile. Então, praticamente toda a faixa do planeta Terra densamente habitada estava ali nas linhas, nas trajetórias possíveis de queda do foguete. E por fim, na madrugada de sábado para domingo, como eu falei, mais ou menos ali por volta das 2h11, 2h38, horário internacional, o foguete acabou reentrando, se desintegrando completamente, ou pelo menos não foi encontrado vestígios até agora, não nada noticiado a respeito, e nenhum dano causou. Então aconteceu tudo de acordo com o que se esperava que iria acontecer. Lembrando que esse está entre os 6, 7 maiores objetos colocados pelo homem no espaço que reentraram em atmosfera de forma controlada. Isso mesmo. Então, não foi o primeiro, não. Teve outros, inclusive, que já aconteceram isso, inclusive outro pedaço de um outro foguete chinês há um tempo atrás. Então, vamos se preparar que provavelmente isso vai acontecer mais vezes ainda. E essa reentrada, como eu falei, acabou acontecendo de forma prevista mesmo, né? Uma das previsões, um dos modelos matemáticos que foi feito pela Spacetech, previa que essa reentrada ocorreria por volta das 2h11, hora internacional, mais ou menos 60 minutos. E essa reentrada aconteceria ali na bacia do Mediterrâneo. Olha, palavrinha aí que a gente é acostumado a falar e de repente enrola a língua. Então, na bacia do Mediterrâneo aconteceria a reentrada, como pode ser visto aqui neste Twitter, né? Então, da Spacetech, colocando aqui as coordenadas e também a hora prevista para que essa reentrada acontecesse. Uma outra modelagem matemática, que era feita pela Aerospace Corporation, previa que essa reentrada acontecesse um pouquinho depois, às 3h02, hora internacional, mais ou menos 2 horas de tolerância também, para mais ou para menos, ali no Oceano Pacífico. Ele estaria em direção para passar sobre a América Central, mais especificamente ali pelo México, e antes, muito antes de chegar ao México, ele teria a sua reentrada. Bom, nenhuma nem outra. Foi um pouquinho mais do que a SpaceTech planejou, do que ela modelou, e um pouquinho menos do que a Aerospace Corporation, mas ali no meio das duas, ou seja, ambas dentro da tolerância de tempo mesmo e na trajetória prevista pelas duas, isso mesmo. Então, acabou acontecendo tal qual previsto e tal qual modelado. Agora,
Como que é feita essa modelagem? Como que eles conseguem acertar assim de uma maneira tão boa, gente? Vocês já pararam para pensar? Inclusive, na live que eu fiz no sábado para domingo, acompanhando ao vivo ali, mostrando, noticiando e conversando aí com todos que estavam nos acompanhando na live ao vivo no sábado para domingo, muita gente perguntava, tá, mas como é que consegue fazer essa modelagem assim tão perfeita? Como é que a gente sabe que exatamente vai cruzar neste lugar, nesta velocidade, neste horário? Isso é fácil, né? Fácil mesmo. Para nós, leigos, parece que é algo muito complicado, mas o que acontece? Esse corpo desse foguete chinês, esse pedaço aí do primeiro estágio do foguete chinês, medindo algo em torno de 30 metros, 21 a 22 toneladas e algo em torno de 5 a 5,5 metros de diâmetro, então é realmente um corpo metálico bem considerável, ele fazia uma volta completa ao redor do planeta a cada 89,7 minutos, 89,9 minutos, arredondando, 1 hora e meia, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí você, dependendo se for pesquisar, você vai encontrar variando um pouquinho, mas afinal, nós estamos falando em 28 mil quilômetros por hora. Será que ele seria multado nessa velocidade? Eu acho que ele levaria uma multazinha, né? 28 mil quilômetros por hora, fazendo uma volta completa, um ciclo completo ao redor do planeta Terra em aproximadamente 1 hora e meia. E durante essa volta, ele tem momentos que estará no seu apogeu, que é o momento mais, a distância mais afastada do planeta, e outros momentos no seu perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra. Então, a cada ciclo, ele se afasta e volta. Ele estava numa rota elíptica, né? Ele não estava totalmente circular. Então, quando ele se afastava, no apogeu tinha uma altura máxima, e no perigeu, quando ele se aproximava da Terra, tinha uma altura mínima. E a cada ciclo, através de outros satélites, outras antenas, radares, sensores, afinal, através de todo um conjunto de mecanismos aí para fazer esse acompanhamento, não apenas deste corpo aí do foguete chinês, mas de satélites e de tantos outros objetos, inclusive lixos, que estão orbitando o planeta Terra, começa a se medir. Bom, qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo nesta volta, na próxima, e assim foi indo. E desta maneira começaram, então, a cada passagem, começaram a fazer as modelagens. Isso mesmo, então a cada passagem começa a modelar. Qual a altura máxima, qual a mínima, qual é o decaimento a cada nova volta. E como, assim, neste outro Twitter aqui que a gente também pode observar, divulgado pela The Aerospace Corporation, vocês observam que no início essa modelagem ela tinha um intervalo de dias, para mais ou para menos. E conforme foi se ajustando, conforme os dados foram sendo alimentados nas modelagens matemáticas e nos softwares de simulação, essa tolerância foi caindo, foi caindo, foi caindo, e no caso aqui da The Aerospace, a tolerância caiu para 2 horas. E, tal qual prevista, que poderia acontecer por volta das 3 horas, horário internacional, aconteceu uma meia hora antes. Mas observe que ela falava de mais ou menos 2 horas de tolerância. Então, ela acabou acontecendo tal qual previsto mesmo. Então, por isso que acabou sendo bem assertivo mesmo, né? Então, é onde o foguete acabou reentrando, tal qual previsto, nas modelagens matemáticas e sem nenhum dano. É onde esse foguete reentrou. Vamos lá para o Google Earth para a gente ter uma ideia um pouco mais clara de onde foi essa reentrada? Então, eu estou aqui agora no globo. Então, quando a gente fala de cada volta dele, é isso aqui, ó. Quanto ele demorava para fazer uma volta completa ao redor do globo. Bom, nessa última volta na qual ele acabou reentrando, ele fez uma trajetória mais ou menos o seguinte: ele passou aqui pelo Pacífico, passou pela América Central, ele acabou subindo então pelo Oceano Atlântico. Por muitas vezes ele passava no sul e no norte de Portugal, então os nossos irmãos portugueses que estavam muito preocupados, porque sim, Portugal estava na rota de queda. O Brasil, nas últimas simulações, ele já tinha saído, ele já não estava mais na rota, porque ele passou no sábado à tarde, passou aqui no litoral brasileiro, depois ele passou no centro, no Brasil, no centro-norte, depois lá pelo Amazonas, Mato Grosso, Pará, e a última vez que ele passou mais próximo, ele passou raspando aqui no Amazonas. E depois, na volta seguinte, então ele passou aqui raspando, na volta seguinte, que foi a da reentrada, passou aqui pela América Central,
passou por Portugal. Agora, inclusive, já tem relatos de que viram objeto incandescente na madrugada de sábado para domingo aqui na Península Arábica, e muitos relatos, inclusive de Omã, e ele caiu aqui ao norte das Maldivas, tal qual previsto, né? Onde ele caiu foi aqui na Península Arábica, aqui ao norte da Maldiva. Eu diria que é o seguinte, que tanto um quanto o outro está correto. Provavelmente ele deve ter atingido aqui por volta dos 120 quilômetros de altura na península, que é quando ele começa a incandescer, começa a realmente entrar em combustão, e depois ele caiu totalmente aqui, onde os destroços finais foram aqui ao norte das Maldivas. Observem que uma das previsões, que é da Space Track, previa que seria aqui, neste ponto mais ou menos, no mar Mediterrâneo. A outra previsão era que isso aconteceria, que ele faria essa volta completa ainda, passaria aqui pelo sul da Austrália, passaria pela Nova Zelândia e iria acabar reentrando aqui, mais ou menos nessa região aqui do Pacífico. Então, não foi nenhum nem outro, mas ambas podemos dizer que estavam acertadas dentro do grau e da tolerância. E durante a live de sábado, muitos me questionaram: Fernando, o que significa foguete descontrolado? Como é que ele está descontrolado? Acontece o seguinte: muitos foguetes, muitos satélites e até muitas cápsulas, e inclusive uma dessas cápsulas, uma cápsula chinesa, que foi até a Lua lá em dezembro e retornou com amostras. E se você não viu ainda, lá em dezembro eu também fiz um vídeo falando sobre essa viagem da China à Lua, que foi o segundo país a cravar a sua bandeira lá. E com o retorno da cápsula com amostras do solo chinês, foi o terceiro país, Estados Unidos, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje Rússia, e agora a China, é o terceiro país a trazer amostras da Lua. O que eles realmente querem no espaço? O que realmente eles querem na Lua? Você quer saber? Bom, eu sei, algo que vai te surpreender. Então, se você não é inscrito no canal ainda, faça isso agora para acompanhar o próximo vídeo, que eu vou falar sobre qual é o interesse da China lá na Lua. Será que é só povoar a Lua? Será que é colonizar a Lua? Não é só isso não, te garanto. Tem mais coisas envolvidas. Bom, agora voltando aí para a questão dos foguetes controlados ou não. Acontece que foguetes, satélites e as cápsulas, elas têm geralmente, quando planejadas e projetadas para fazer uma reentrada controlada, elas ainda têm propulsores que vão ali direcionando para mais, para menos velocidade, direção, e eles conseguem fazer com que essa reentrada aconteça num ponto específico do globo. E que, inclusive, em alguns casos, cápsulas é um exemplo disso, os ônibus espaciais, quando operantes lá pela NASA, até alguns anos atrás, eles tinham um ponto específico para reentrar, e depois com freios, com jatos também com propulsores contrários, freiam e conseguem vencer todo aquele atrito, todo aquele calor gerado na reentrada, e eles vão pousar ou vão acabar aterrissando ou caindo sobre um ponto específico, seja no oceano ou seja em terra, né? Então, aquela cápsula que retornou da Lua com amostras do solo lunar lá na China, caiu em terra, de forma proposital e pensada mesmo. Então, isso é de forma controlada. Eles calculam aonde ela vai reentrar para calcular aonde ela vai cair ou pousar. E este corpo do foguete chinês não tinha mais propulsores, não foi projetado para isso. Então, ele não tinha como controlar aonde ele ia entrar, por isso que estava orbitando de forma descontrolada. Alguns falavam que ele estava girando, que estava tombando, isso aí não dá de saber, né? Isso a 28 mil quilômetros, praticamente impossível a gente prever isso. Talvez daqui a pouco surjam algumas imagens de satélites, ou talvez da estação espacial, sei lá, que possam provar isso. Até o momento não vi nada ainda. Aí, então essa é a grande diferença entre reentrada controlada e descontrolada. Como eu falei, este pedaço de foguete chinês está entre os 7 maiores. Já teve uma estação espacial lá atrás que caiu também descontrolado, uma já desativada, não atual, né? A atual está funcionando. Já teve outro pedaço de foguete chinês que também caiu de forma descontrolada. Então já tem mais de 7 objetos deste porte, fora tantos outros que acabam caindo quase que todos os dias, pedaços aí de forma descontrolada. Bom, e por falar
na live, né, muita gente também questionou, bom, mas como é que eles não têm a precisão exata de onde vai cair? No final eles tinham, né? No final, conforme os cálculos foram sendo aprimorados, conforme as informações sobre altitudes no apogeu e no perigeu foram sendo refinadas, e quanto mais ele decaía, mais fácil foi para dizer o ponto específico. Bom, mas o que acontece? Muita gente questionou, se a gente não sabe exatamente onde um foguete vai cair, mesmo que de forma descontrolada, como é que a NASA pode afirmar com tanta certeza que um asteroide não vai nos atingir? Como um meteoro não vai nos atingir? Bom, tem duas explicações. Uma, eles não falam, e outra, que é a mais verdadeira, é a seguinte. Um asteroide, um meteoro, ele vem sendo acompanhado há meses, anos, por vezes décadas. E ele tem uma trajetória muito definida. Então não é um corpo que vem ali dançando, balançando, girando. É um corpo celeste que vem de forma muito definida, com velocidade, direção. Então isso dá para fazer todas as simulações necessárias e possíveis, todas as modelagens possíveis para dizer, ó, ele vai passar aqui, tal hora e tal dia. E dá certo. Então é muito diferente nós termos um asteroide, um meteoro, um cometa, do que um foguete, um pedaço de um foguete. Não é nem um foguete, um pedaço de um foguete que está lá girando de forma aleatória no espaço. E se você também se interessa por astronomia, aproveito e vou deixar aqui também um link, alguns links aqui na descrição do episódio, ou talvez aqui no post fixado, com alguns links aí para você ver alguns telescópios astronômicos bacanas para você começar aí essa exploração espacial hoje mesmo. E por fim, muita gente aí questionava, né? Pô, Fernando, e o que vai acontecer quando ele cair? O que vai acontecer? Ele vai causar um tsunami? Vai destruir muita coisa? Olha, 21 toneladas, 30 metros de comprimento, 5 metros e meio de diâmetro e pode sim destruir? Pode causar mortes? Pode causar destruição? Pode. Qual a chance? Mínima. Podia cair no Brasil? Podia. O Brasil estava em rota, sim. Nas primeiras previsões, aquelas que tinham uma tolerância de dias ainda, o Brasil tinha chance sim. Qual o percentual? Uns falam em 1, 2%. Será real? Talvez até menos. Agora, a chance de causar um dano é muito pequena. A reentrada poderia acontecer aqui nos céus brasileiros. Poderia acontecer a reentrada realmente nos céus portugueses. Muitos portugueses que estavam acompanhando a live estavam preocupados, e é verdade, tinha motivo para isso, porque ele passava praticamente a cada ciclo por Portugal, seja ao norte, seja ao sul. Agora, entre reentrar no céu brasileiro e cair em solo brasileiro, ou reentrar no espaço português e cair em solo português, há uma grande diferença. Olha só, nós já tivemos outros exemplos. A Columbia, em 2003, 1º de fevereiro de 2000, aquele acidente fatal, né, que acabou vitimando todos os astronautas que retornavam por uma falha num dos isoladores lá, acabou entrando em combustão. A nave espacial, o ônibus espacial da NASA, não causou dano nenhum. Claro, teve as vítimas. Não estou falando que não causou danos. Matou, vitimou os astronautas, destruiu, explodiu a nave. Mas os destroços de uma nave muito maior do que um pedaço de foguete não causaram danos aonde vieram. Teve inclusive, um dos participantes da live que fez uma comparação perfeita. O Pierro, se estiver assistindo aí, um abraço, Pierro. Obrigado aí pela contribuição e pelo apoio lá durante a live. O Pierro falou o seguinte, olha, faça como uma analogia, é um maço de prego sendo jogado sobre algum lugar. É mais ou menos isso mesmo. A diferença é que seria um maço de prego em altíssima velocidade e pregos incandescentes. Então, se eles atingissem uma pessoa, atingissem um campo, um local inflamável, poderia sim causar algum dano e poderia causar algum incêndio, mas de forma muito, muito rara, né? Porque a maior parte do objeto queimou durante a reentrada. Seriam pequenos destroços mesmos que estariam chegando ao solo. Então, os riscos de atingir alguém são mínimos, mínimos mesmo. Calcula-se que menos de 1 para 1 trilhão. Ou seja, é muito mais fácil qualquer um de nós ganhar na Mega Sena do que ter como presente aí um pedaço de foguete caindo, o de satélite caindo nos nossos quintais. Acontece? Acontece. Não vou negar e todo mundo sabe, basta procurar na internet que vocês vão achar exemplos disso. Mas o risco real é de menos de 1 para 1 trilhão. É muito pouco. E nada de tsunami no mar, nada disso. Então, mesmo que chegasse a cair no mar, como aconteceu, no máximo seria alguns pedregulhos, alguns destroços, alguns
pouca coisa acontecendo, nada de matar peixinho, nada de tsunami, nada, se fosse onde fosse, como aconteceu, nenhum estrago a mais. Com todas essas informações, você ficou curioso e quer monitorar também satélites, quer saber como é que você faz isso? Então, você que assistiu esse vídeo até aqui, merece um bônus, né? Eu vou te mostrar 2 sites que a gente pode monitorar satélites, a estação espacial, o telescópio Hubble em tempo real, vamos lá? Um desses sites é o SiteView. Então tá aqui, ó. É a Estação Internacional Espacial, em horário internacional, 20 horas, passando aqui pelo Pacífico, se aproximando aqui do sul do Chile. E outro site é o SatFlare, no qual, inclusive, dá para ver imagens da Estação Internacional Espacial, imagens ao vivo, exatamente, está aqui, ó, também mostrando aqui a aproximação dela aqui no sul do Chile, praticamente já entrando neste momento aqui no sul do Chile, e ao mesmo tempo nós temos aqui a visibilidade, o que ele está vendo. Então, câmeras ao vivo. Nesse exato momento, mais de 1.500 pessoas estão assistindo a essa transmissão aqui da Estação Internacional Espacial. Então eu vou deixar aqui também na descrição do episódio tanto um quanto o outro para você poder acompanhar. Aqui pelo site também do SatView, quanto do SatFlare, também é possível acompanhar a trajetória inclusive do telescópio Hubble, isso mesmo. Eu te convido também, se você não conhece, um outro projeto que eu tenho, que é o podcast Classe Tech, inclusive já fiz um episódio lá falando sobre os 30 anos do Hubble e quanto ele contribuiu para a ciência. Vou deixar aqui também na descrição um link para você chegar até o nosso podcast, o Classe Tech, disponível nos principais players de podcast do Brasil e do mundo. Então, agora você está mais tranquilo em saber que as chances de você ser atingido por um destroço de um satélite, por exemplo, são mínimas? Legal, né? Então vamos esperar que vai acontecer de novo, infelizmente. Nós temos muito lixo espacial lá. Também vou te convidar para assistir um outro vídeo, o Stuff in Space, onde eu falo e mostro todo esse lixo espacial, inclusive como a gente pode rastreá-lo. O card também vai estar aqui para você assistir esse vídeo e ver e se impressionar com a quantidade de destroços e de lixo que a gente já jogou no quintal do nosso espaço. E se você gosta de assuntos de ciência, educação e tecnologia e não é inscrito ainda, mais uma vez eu te convido, se inscreva agora mesmo aqui no canal, deixe seu like e não se esqueça de interagir aqui com o vídeo, deixando seu comentário, trazendo mais informações que talvez neste vídeo eu tenha negligenciado, até porque são muitas informações e a gente não dá conta aqui de falar tudo e sem deixar um vídeo enorme, né? O vídeo já passou do tempo que eu gostaria, então te convido para você interagir mais aqui com o vídeo, deixando alguns comentários aqui, algumas contribuições também na seção de comentários, ok? Estou contando contigo para o seu like, para o seu comentário e para se inscrever e acionar o sininho, combinado? E mais uma vez, meu muito obrigado a você que chegou até aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.